Voltamos, pessoal. Estamos falando ainda sobre Thomas Hobbes. Continuando, então, a gente estava falando sobre a obra que ele fez, né, chamada Leviatã. Bom, o Leviatã seria aí uma obra um pouco parecida no seu argumento com o que dizia o Príncipe, né? Mas o Príncipe ele foi feito com a visão do Nicolau Maquiavel, com o que seria uma melhor forma de governo, né, através de uma monarquia autoritária, sem escrúpulos, né? Já o Hobbes, ele vai pregar que o monarca, que o rei, ele é fundamental, pois sem uma visão central, sem um cara lá na frente, como base daquele governo, o governo ele destoa. E o problema é que o Thomas Hobbes ele tinha argumento para poder assim exemplificar, para poder potencializar isso que ele acreditava. Por quê, gente? Porque durante a vida do Thomas Hobbes, ele viveu a Revolução Puritana. O que foi a Revolução Puritana? O rei da Inglaterra era o Carlos I, tá? O Carlos I, ele vai ter assim um período de governo muito conturbado, ele vai ter brigas constantes com o parlamento inglês, né? Havia dois parlamentos ingleses, né? Um era a Casa dos Lordes e outro era a Casa dos Comuns. Hoje, esses dois parlamentos ainda existem, só que a Casa dos Lordes ainda é formada só pelos nobres, né? E só discute problemas da nobreza. A Casa dos Comuns é lá o parlamento que a gente vê na televisão, que aparece lá o primeiro-ministro, a primeira-ministra, os políticos discutindo, né? Saída da União Europeia, política externa e por aí vai, né? Pensa comigo, quantos nobres tem na sociedade inglesa? Tem 10? Beleza. Quantos plebeus tem na sociedade inglesa? 10 também? É equilibrada a sociedade? Não. O número de nobres ele é ínfimo em relação ao número da plebe. Né? O plebeu, o povão, ele é a base da sociedade, de toda a sociedade. Certo? E aí o parlamento, os puritanos vencem a Revolução Puritana, matam, né? O Carlos I ele vai ser decapitado e o Oliver Cromwell, que detinha o poder, né, das tropas puritanas, ele vai se autopromover ditador da Inglaterra. A Inglaterra passou por uma ditadura, né? O chamado protetorado, onde o Oliver Cromwell ele vai assumir e vai ser inclusive reconhecido pela história como o chanceler de ferro. Essa foi uma época muito marcante dentro da Inglaterra, né? Porque houve uma perseguição política e religiosa muito grande. É nesse período, inclusive, que um navio chamado Mayflower, ele sai da Inglaterra com refugiados políticos e religiosos e vai para a América do Norte, né? Começar uma nova forma de colonização que geraria as 13 colônias americanas que formaram depois os Estados Unidos da América, certo? Então o Leviatã ele vai compreender, né, que é necessário um monarca. Porque esse monarca, ele é instruído a governar. Ele já nasce como o primeiro filho de um casal real, sabendo que ele vai ser rei. Então ele vai ser instruído, ele vai ser preparado, ele vai ter a vida dele voltada ao governo, a reger aquela determinada nação. Não como Cromwell. Cromwell era um fazendeiro que acabou querendo entrar para a vida política e uma vez que entrou, de acordo com a visão do Hobbes, ferrou com a Inglaterra. Então, a obra Leviatã, ela vai ser aí uma imagem que vai defender, né, defender o rei como um argumento muito plausível para o governo dar certo. Pessoal, a gente falou que o Thomas Hobbes, ele é o pai, né? Ele criou o contratualismo. Mas a gente tem mais dois contratualistas muito importantes também. E o primeiro que a gente vai falar é o John Locke.
Esse cara, pessoal, ele vai fazer algo parecido com o Thomas Hobbes, né? Se ele é um contratualista, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que ter uma concepção de natureza do homem e a criação de um contrato social. É isso que o John Locke ele vai fazer. E as contribuições desse cara, pessoal, elas vão ser muito grandes para o iluminismo. O iluminismo foi uma corrente de pensamentos que surgiu no século XVII aí, né? Mas que se potencializou no século XVIII, que vai ser inclusive conhecido como o século das luzes, né? Iluminismo, século das luzes. Bom, quem era John Locke? John Locke, ele vai acabar tendo um papel bem importante nessa transição aí do governo inglês, né? Porque através das contribuições políticas dele, ele vai acabar criando o formato de governo que a Inglaterra possui até os dias de hoje, né? Vamos ter um monarca no poder? Sim, vamos ter um monarca no poder. Mas este monarca, ele vai governar com um parlamentarismo ao seu lado, né? E aí a gente vai ter uma grande obra, né, um grande livro escrito por esse moço aí, que vão ser, né, os tratados sobre o governo, certo? Aonde ele vai entender ali, né, dentro da visão dele, né, como que a Inglaterra ela pode sim funcionar tendo um governo do povo, mas não abolindo a monarquia. Olha a visão histórica, pessoal, e é por isso que filosofia, sociologia, história e geografia, elas são conteúdos irmãos, né? Eles trabalham o tempo inteiro em unidade, porque a gente tem aqui uma visão filosófica política do Thomas Hobbes, mediante um processo histórico. Vamos lá? Tínhamos um rei, Carlos I. Aí ele foi executado. Entrou um civil no poder, o Oliver Cromwell. Como foi o protetorado? Mão de ferro, matança, perseguição. Deu certo? Não, não deu certo. Aí, tira o cara. Aí vem o outro, vem o Carlos II. Ah, mais ou menos, tá lá, tá conseguindo governar, tá bom, né? Pelo menos ninguém mais está sendo morto, pelo menos ninguém mais está sendo perseguido. Mas não é exatamente o que a gente quer. E aí? Mato esse rei de novo e coloco outro civil no poder? Ou eu tento juntar esses dois caras, transformando em um governo só? É essa visão que o John Locke ele vai ter, né? E essa visão ela vai ter ênfase depois de uma outra revolução que ocorre dentro da Inglaterra, a Revolução Gloriosa. O que foi essa Revolução Gloriosa, galera? Vamos lá. Um cara chamado Guilherme de Orange, tá? Ele existia nesse período aí, ele era um nobre inglês, mas ele era o statuder da Holanda, um cargo de presidente, tá? Statuder, presidente, lá na Holanda. Inclusive, tomem muito cuidado, tá? Eu falo isso para os meus alunos em sala de aula, que o pessoal aqui do Brasil, na hora de escrever os nossos livros didáticos, acho que eles levaram tão a sério esse negócio de traduzir, que eles acabaram traduzindo, inclusive, nome, né? Só que nome não tem tradução, né, pessoal? Se eu chegar lá no Japão, eu vou continuar me chamando Rodrigo. Mas os historiadores, os pedagogos brasileiros, eles achavam que tinha que traduzir o nome, sim. Então, por exemplo, se você estudar Guilherme de Orange, lá na Inglaterra, vai aparecer William de Orange. Pois é, os caras traduziram William para Guilherme. E a gente é obrigado a conviver com isso, né? Mas, enfim, Guilherme de Orange ou William de Orange, fica a sua escolha, os dois são a mesma pessoa. Eles vão acabar, né, divergindo muitas vezes, né? O Guilherme de Orange ele vai acabar fazendo um tratado com Carlos II, porque estava havendo uma guerra dentro da Europa, né? Essa guerra envolvia a França, a Holanda, a Espanha. Foi uma grande guerra, assim, dentro da Europa, né? Ela chegou, inclusive, a ter reflexos aqui na América, lá na América do Norte.
E ao fim dessa guerra, com a ajuda das estratégias, da política, inclusive da diplomacia do Guilherme de Orange, o Carlos II dá a ele a sua filha em casamento. E aí eles fazem um acordo, né? Onde quando o Carlos II morresse, o Guilherme de Orange ele iria assumir o governo, e uma vez que ele assumisse, ele ficaria no trono, né, como corregente. Né? Quem seria ali o rei de verdade seria a rainha, né? Seria a esposa do Guilherme. Mas o filho dos dois ia acabar sendo rei da mesma maneira, tá? E aí o Guilherme de Orange, ele vai se apropriar desses textos aí e vai colocar um novo sistema político, né? A monarquia parlamentar. Então, o que eu vou ver dentro desse contexto monárquico? O que eu vou ver dentro dessa visão do John Locke? Vamos lá. Rei, você agora não é mais o mandante das coisas. O mandante das coisas é um cara eleito pelo povo. Né? Então o povo vai lá, elege um parlamento, esse parlamento escolhe o seu primeiro-ministro. E esse primeiro-ministro ele vai ser uma espécie de administrador. Imagina que o país ele é uma casa, né? E o rei ele é o proprietário dessa casa. Se você tem alguma fazenda, se você tem alguma chácara, se você tem algum sítio, eu duvido muito que seja você que faça todas as coisas. Que é você que capina, que é você que cuida dos bichos, que é você que planta, eu duvido. Geralmente, quem tem grandes propriedades, utiliza-se de um caseiro, não é? O caseiro fica lá, ele cuida dos animais, essa é a obrigação dele, né? É fazer a casa estar em ordem, mesmo quando o proprietário não está dentro da casa. O que o proprietário faz dentro da casa? Usufruir. E aí, pessoal, essa analogia, ela é bem condizente com o que ocorre nas monarquias parlamentares, né? Porque é isso que acontece de fato, né? Você tem uma família real muito brilhante, né? Poxa, existem muitas monarquias no mundo ainda, né? Mas somente a família real inglesa passa na televisão quando nasce gente, quando morre gente. Então, tá aí, né, o brilhantismo da família real inglesa. Mas o que ela faz? Nada. Politicamente, efetivamente, ela não faz nada. Né? O primeiro-ministro tem diversas conversas com o monarca, essas conversas são importantes, tá? Porque o monarca ele ainda tem um poder de veto muito presente, né? E ele mesmo pode criar leis. Mas essas leis têm que ser votadas lá no parlamento. Tá legal? Então você vai ter aí esse primeiro-ministro como novo chefe de Estado. Uma pessoa do povo. E que por ser do povo, vai voltar as suas atenções para as verdadeiras mazelas da sociedade. E não para favorecimento da nobreza, como ocorria em outros períodos, né? Essa foi somente uma das contribuições do John Locke. Como a gente disse, como ele é um contratualista, ele tem também uma visão antiga, né, do que era essa natureza do homem e também vai ter uma visão de como que é o contrato social. A visão do John Locke, pessoal, é que havia igualdade entre os seres humanos. E por que essa igualdade? Porque todos nós tínhamos os mesmos problemas e os mesmos artifícios para poder se defender. Todos nós sabíamos tirar a pele de animal para nos aquecer, todos nós sabíamos fazer o fogo para poder andar à noite também para nos aquecer, todos nós sabíamos que era necessário caça para poder sobreviver, né? As condições de vida elas eram iguais e isso aí vai acabar propiciando uma harmonia. Por que uma harmonia? Porque espécies iguais, pessoal, elas tendem a se juntar. Isso é uma coisa natural, por isso natureza do homem, tá? Então, se eu tô lá com a minha família, na pré-história, comendo numa moitinha ali, né, um antílope assado, e eu vejo um cara passando do meu lado, e ele para, coça a cabeça, vira a cabeça de lado assim, eu chamo ele para comer comigo. E muito provavelmente, ele vai acabar ingressando dentro do meu ciclo particular, no meu ciclo familiar.
E quando a propriedade privada surge, continua essa igualdade? Ou vai dizer para mim que bate um cara na tua casa, fedorento, com roupa rasgada, querendo comida, e você fala, meu amigo, entre, sente-se na minha sala, quer um uísque? Quer um caviar? Não, não é assim, né, pessoal? Então, a existência da propriedade privada, ela vai também propiciar essa falta de igualdade nos homens, já que o proprietário, ele é só um. Os trabalhadores da propriedade, eles são muitos, né? Então, isso aí condiz muito com o contrato social que vai ser elaborado pelo Thomas Hobbes. Você vai ter um proprietário, né? Você vai ter sempre uma elite, a galera com poder representando uma minoria da sociedade e um pessoal sem poder, né? Tendo que respeitar esse da elite, esse proprietário. Porque sem esse proprietário, eu vou ser colocado para fora. Um minutinho de intervalo, pessoal. Voltamos já já.